No vídeo de hoje eu vou trazer na prática para vocês uma redação no CESP que tirou a nota máxima em todos os pontos. Nós vamos analisá-la e entendê-la. E eu te garanto que se você seguir essa mesma estrutura, as chances de você tirar uma nota muito alta numa redação do CESP é muito grande. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, e eu gravei um vídeo, que já está aí no YouTube faz um tempo, dando dicas, da banca CESP, como tirar uma nota boa na banca CESP, como eu fiz para tirar 98% duas vezes nas redações da banca CESP, só que eu dei dicas mais gerais, e agora nesse vídeo aqui eu resolvi trazer na prática uma redação mesmo, que simplesmente gabaritou todos os pontos de uma prova do CESP, de um concurso público feito pelo CESP, para que a gente possa analisar com bastante calma e entender o que foi que essa pessoa fez para conseguir tirar essa nota máxima, para que você também consiga replicar esses pontos na hora da sua prova e você consiga também tirar uma nota muito alta aí e se diferenciar da sua concorrência. E vocês vão perceber que essa redação que eu vou trazer aqui para vocês, ela simplesmente segue tudo o que eu sempre falo para vocês fazerem em uma redação do CESP. Ela segue exatamente o que eu falo para vocês fazerem em uma redação do CESP. Então, mesmo que você tenha dificuldade em escrever, como eu geralmente tenho muita dificuldade, mesmo que você não seja uma pessoa boa em redação, na redação do CESP, se você seguir essas estruturas, se você seguir esse passo a passo, você tem muita chance de conseguir tirar uma nota muito alta. Então eu quero te falar algo muito importante. Se você assistir essa aula aqui só uma vez, talvez você não consiga pegar todos os detalhes que eu vou falar aqui. Então deixa essa aula salva, assiste ela novamente, deixa ela salva lá para você poder assistir de novo perto da prova e também compartilhe esse vídeo aqui com um amigo seu que vai fazer uma prova do CESP e precisa se diferenciar na concorrência, porque esse vídeo aqui tem a capacidade de fazer uma diferença muito grande aí na sua nota numa redação do CESP. O que eu vou passar aqui para vocês talvez seja melhor do que muito curso pago que tem por aí. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque como eu falei aqui, eu ensino muita coisa aqui que muito curso pago não ensina para você, ou muita gente ensina errado. Então vamos agora para a tela do meu computador para a gente analisar na prática uma redação do CESP que simplesmente gabaritou todos os pontos. Então galera, eu tô aqui com a prova, essa aqui era a prova, tá? Era o tempo da prova, foi um concurso TJ Paraná, e a gente percebe aqui que é o padrão do CESP. Ele vai colocar aqui alguns textos motivadores, geralmente um grande, um maior ou trechos menores aqui, como ele colocou aqui. Então ele vai colocar aqui 3 tópicos e vai colocar você para debater sobre esses 3 tópicos. E isso é um ponto muito importante. Desde 2019, o CESP vem cobrando somente desse jeito aqui. Então ele vem cobrando sempre 3 tópicos nas provas discursivas dele. Então ele vai colocar aqui a importância da cultura para a formação integral do ser humano, a relação entre a cultura e a cidadania, o dever do Estado de garantir o acesso à cultura, bem como incentivar a difusão e preservação das manifestações culturais. E aí ele vai atribuir uma pontuação aqui para cada um desses pontos. Isso aqui é muito importante, a gente vai falar sobre isso. E você tem que debater sobre esses 3 pontos, tá? Esse aqui era o tema da redação. Vamos agora para a redação. Essa aqui foi uma redação que gabaritou todos esses pontos aqui, tirou nota máxima em todos esses pontos aqui que o CESP colocou. E como é que ele fez isso? Vamos começar aqui mostrando para você os aspectos de estrutura, mais gerais do texto. Você vê que aqui ele tem um grande respeito às margens do texto, aos parágrafos, o espaçamento dos parágrafos aqui, as margens, você vê que ele não coloca um espaço muito grande aqui não deixa um espaço muito grande aqui entre uma linha e outra, antes de começar uma linha e depois que ele vai começar aqui, ele não deixa um espaço muito grande aqui, muita gente deixa um espaço muito grande aqui. Você vê que ele não colocou título nem nada, tá? O CESP não coloca título e ele fez uma letra legível, você percebe que é uma letra que dá para você ler com tranquilidade, você não precisa ficar forçando para ler. E é isso um ponto que eu falo muito para vocês, facilite a vida do examinador. Se você tem uma letra legível, você vê que não é uma letra bonita, é uma letra legível que dá para ler. E já vai facilitar aí a vida do examinador no aspecto subjetivo para você ter uma pontuação mais alta. Pedro, ele fez aí em letra discursiva. Eu posso fazer em letra de forma? Não tem problema nenhum, tá? O CESP não tem problema nenhum em fazer letra de forma nas suas redações. O CESP só pede que você diferencie as letras maiúsculas das letras minúsculas, tá bom? Então fica muito atento a isso aí se você for fazer com letra de forma. Aqui, ó, você percebe também que não tem nenhum tipo de rasura, ele inclusive não erra. Se você erra numa prova do CESP, não tem problema nenhum, mas se você erra, passa somente um traçozinho simples, tá? Ele não cometeu erros aqui, ele aproveitou até a última linha, tá? Isso é muito bom, isso é muito bacana, que você aproveite o máximo o espaço que o CESP te dá. Não tem rasura, isso é muito importante, não tem rasura. Mas se você errar, não tem problema nenhum. Se você erra, você só passa um traço simples assim. Você nunca vai passar assim, ou escrever coisa em cima, ou fazer qualquer coisa do tipo. Vamos agora à estrutura do texto em si, que é o mais importante. Olha só, galera, vocês percebem que tem 4 parágrafos nesta redação aqui, mas o texto ele pediu só 3 pontos.
né? Ele pediu para você discorrer somente sobre 3 pontos. Porém, tem 4 parágrafos aqui, e isso é extremamente importante. O CESP, de um tempo para cá, ele tem colocado em alguns padrões de resposta, não todos, que o texto tem que ter obrigatoriamente introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você tem que colocar uma introdução no texto, nas redações do CESP. Isso é muito importante, porque senão você pode acabar perdendo uma pontuação muito grande. Ele não tem colocado isso em todos os padrões de resposta, mas é melhor você se prevenir e garantir colocar uma introdução. Introdução no CESP tem que fazer exatamente como ele fez aqui, ó, no máximo 5 linhas de introdução, e aí você deixa cada um desses parágrafos aqui, ó, para desenvolver cada um dos tópicos. Pedro, e a conclusão? Você já conclui aqui falando do último tópico, tá bom? Percebam claramente aqui, olha, ele fez uma introdução pequena no CESP. Introdução no CESP tem que ser pequena e simples. E aí você deixa um parágrafo para cada um dos itens que tem lá. Então ele deixou aqui, ó, 3 parágrafos para discorrer sobre cada um dos itens. E vocês percebem outra coisa muito importante aqui, ó. Cada um desses itens aqui vale uma pontuação. Então aqui os itens são até próximos. Esse aqui valia 14 pontos, esse aqui valia 12 e esse aqui valia 12. Em algumas provas, essa variação aqui é muito maior. Tem alguns pontos que valem 18, outros valem 9 e algumas tem variações maiores. O que você vai fazer aqui? Você vai dar mais linhas para aqueles pontos que valem mais. E esse candidato aqui, mesmo a pontuação sendo pouca diferença, você vai perceber que ele dá uma importância maior para essa que vale 14 pontos aqui. Você vê que ele dá uma maior quantidade de linhas para esse ponto que vale 14 pontos aqui. Então, olha só, ele dá 9 linhas aqui, ó, para esse ponto aqui, enquanto para os outros pontos aqui, ó, ele dá 8 linhas para esse ponto aqui e 8 linhas para esse ponto aqui. Você percebe? Ele deu uma linha a mais para esse ponto que vale 14 pontos. Nossa, Pedro, mas é só uma linha a mais. Mas é esse tipo de coisa que faz a diferença, porque ele está claramente dando uma importância maior para o tópico que vale mais. Então, se na sua prova você tem uma discrepância muito grande em algum dos tópicos aqui, se todos valeriam uma pontuação relativamente próxima, tudo bem, você pode dar uma quantidade de linhas próxima ali para cada um dos parágrafos. Mas se você vê que tem um tópico que tem uma pontuação muito maior e outro menor, você escreve um parágrafo muito menor para aquele que tem uma pontuação menor e um maior para aquele que tem uma pontuação maior. Então, é muito importante você definir a quantidade de linhas que você vai dar para cada parágrafo antes mesmo de você começar a escrever o texto. Seguindo essa estrutura aqui, ó, você vai fazer uma introdução, tá bom? Uma introdução pequena e você vai dar um parágrafo para cada um dos tópicos e no último parágrafo você já faz a conclusão. Galera, e se você quer que eu traga mais análises como essa aqui, você quer que eu traga às vezes a minha própria redação ou outras análises de redações que foram muito bem ou que foram muito maus, deixa aqui nos comentários bem assim, Pedro, traz mais análise de redação do CESP. Tem que escrever desse jeito aqui para mim saber que você quer mais análise, beleza? Outro ponto muito importante que eu falo para caramba aqui no meu canal, que é facilitando a vida do examinador, você facilita como? Falando. Quando você vai começar de um tópico, já começa o tópico falando que você está falando daquele tópico lá. Então presta atenção aqui, ó. O primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? A importância da cultura para a formação integral do ser humano. Como é que ele começa esse parágrafo aqui, ó? Vale ressaltar que a importância da cultura para a formação integral do ser humano, percebe? Ele está falando exatamente, que ele tá mostrando que ele está falando exatamente daquele tópico. Você vê também que eles colocam muitos conectores, como eu falo para vocês, colocam muitos conectores aqui, ó, primeiramente, aqui, ó, ademais, e ele começa cada um dos parágrafos com conectores. Segundo e terceiro tópico é a mesma coisa, ó, a relação entre cultura e cidadania. Como é que ele começa o segundo parágrafo? É essencial compreender a relação entre cultura e cidadania. Terceiro, o dever do Estado de garantir o acesso à cultura, bem como incentivar a difusão e preservação de manifestações culturais. Aqui no terceiro tópico ele fala, convém destacar que o dever do Estado na garantia de acesso à cultura, bem como incentivar a difusão e preservação de manifestações culturais. Ele usa exatamente as palavras-chave que o texto deu para iniciar cada um dos parágrafos, falando que ele está iniciando a discussão sobre exatamente aquele ponto que foi pedido lá. Então você vai começar um parágrafo sobre um determinado ponto, comece o parágrafo falando que você está falando exatamente desse ponto aqui, porque isso, além de facilitar a correção do examinador e isso deixar mais fácil para ele, querendo ou não, atribuir uma nota maior para você, isso demonstra uma facilidade na correção, né, para ele saber que vai estar corrigindo aquele ponto naquele determinado momento e deixa o texto muito mais compreensível e muito mais tranquilo de se ler. Além disso, na introdução aqui, utiliza muito as palavras-chave, então ele utilizou assim, ó, a globalização, as diferenças culturais, utilize muito as palavras-chave que o texto dá. Outra coisa, períodos curtos, tudo isso às vezes vocês negligenciam, galera, mas é tudo esse tipo de coisinha que faz muita diferença. Olha, períodos curtos, muitos conectivos, então aqui ó, primeiro período, menos de uma linha praticamente, nesse sentido, falando que ele está falando exatamente com o período anterior. Então aqui ó, nota-se, e aí ele sempre começa um período
com referência a outro, mesmo que seja discordante, ele está sempre demonstrando que o período está se referindo ao anterior de alguma forma, e ele começa as redações dele falando necessariamente que ele está falando do ponto, e aqui ó, ele sempre coloca muitos conectores. Nesse viés, o contato com museu, cinema, teatro, desenvolvimento do senso crítico e do poder cognitivo dos indivíduos que constroem o seu capital cultural, mais um período curto, e o próximo período aqui é mais uma vez com conectivo. Além disso, a cultura desperta a empatia e a alteridade em uma modernidade líquida, a qual, segundo o sociólogo polonês, aqui ele já colocou a referência de autoridade, né? Então ele citou alguém famoso que está diretamente relacionado ao que está sendo discutido aqui. O sociólogo polonês é marcada pelo individualismo e pelos laços interpessoais fragilizados. Aí você vê mais um período curto, mais um conectivo aqui. Ademais, é por meio do acesso à cultura que torna-se possível reduzir as desigualdades sociais e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida daqueles que podem usufruir desse direito. Isso é essencial para construir uma sociedade mais justa e igualitária, respeitando-se assim o princípio da dignidade humana. Então, o que vocês percebem? Ele não fugiu do tema, ele pediu exatamente o que está sendo proposto, usou muitos períodos curtos, muitos conectivos, e ele faz isso em cada um dos tópicos finais. Você percebe aqui, ó, por exemplo, o último parágrafo é a mesma coisa. Ele começou falando que está falando daquele tema lá, né? Depois terminou num período curto. Nesse sentido, o acesso à cultura pode ser garantido por meio de políticas públicas de Estado, como o transporte público gratuito aos fins de semana para eventos culturais. Então ele mostrou que na prática o que o Estado pode fazer para difundir as manifestações culturais. Então ele deu um exemplo daquilo, né? Ele está mostrando na prática. Então é aquilo que eu sempre falo, se você puder fazer causas, soluções, tentar entender o que de fato as raízes daquele ponto específico, coloque no seu texto, tá? Se for um texto só pedindo sobre uma determinada matéria, só expositivo, então exponha o que ele está sendo pedido. Mas se ele te der um texto mais argumentativo, que dá para você argumentar ali, coloque argumentos, debata sobre o tema, dê soluções, que isso vai com certeza aumentar a sua nota. Aí você vê aqui, ó, mais um conectivo. Além disso, deve haver o incentivo por meio de campanhas que fomentam a competência da cultura para a sociedade. Outrem, as manifestações culturais devem ser preservadas e garantidas pelo poder público, a fim de promover o bem de todos, sem preconceitos e estereotipizações, a fim de construir uma sociedade menos intolerante e desenvolvida em suas relações. Então, galera, vocês percebem aqui, períodos curtos, muitos conectivos, muitas palavras-chave, ele usa muitas palavras-chave de todos os textos aqui. Ele facilita a vida do examinador falando, quando ele está falando de cada ponto. Ele demonstra possíveis causas e soluções aqui do problema. Ele deixou muito dividido o texto dele em 3 parágrafos sobre cada um do tema, e ele deu uma importância maior para o parágrafo que vale mais. Ele fez uma introdução pequena, tem uma letra legível, então você percebe que ele não dá voltas no texto, ele vai direto ao ponto. O CESP, ele quer exatamente isso, ele quer objetividade. É totalmente diferente de uma redação do Enem, por exemplo, que ele quer que você realmente tenha um caráter mais subjetivo, entenda, debata. O CESP, ele quer coisas mais direto ao ponto. Ele está pedindo para você debater sobre um tópico, debata sobre aquele tópico, fale sobre aquele ponto. Beleza, galera? Para você que chegou até aqui, eu tenho um mini curso gratuito, Aprovação Acelerada, o link dele está aqui na descrição. E se você quiser mais análise como essa, comenta aqui embaixo. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.